Sim. Dizendo que a ideia dele, ele organizou na terra dele uma conferência muito importante. Fomos também em Bélgica, na Liège, na Conferência Mundial das Humanidades. Ficou lá para apresentar os chamados saberes autóctonos. É um conceito interessante. Uhum. Mas a questão é que estes saberes têm uma longa duração, ou não será que aconteceram rupturas, uma delas tão grande que as sociedades africanas estão a construir novos saberes? Ele disse, talvez você tenha, porque é difícil. Conheço o senegalês que trabalha na América. Deus. Ele produziu livros sobre filosofia muçulmana africana. Não conheço. É historiador na Columbia Universidade. Molefe Assante? Não, Molefe Assante está na Filadélfia. Suleiman Bachir Diagne. É interessante. Qual o livro dele? O último livro sobre a filosofia africana a filosofia africana muçulmana de Tombouctou. Trabalha muito sobre os filósofos de Tombouctou do século XVI, XV, XVI, XVII. Sim. Esta ideia de reunir livros, etc., dos pensadores, filósofos, etc., africanos e da diáspora, talvez é a perspectiva mais urgente para nós. E também gosta de dizer aos mais jovens, acaba de repetir o que nós já escrevemos. Inventa o seu conceito, com não só a cabeça, mas também com a coração, com o desejo de fazer coisas. Invente. Mas, a invenção crítica, né? Sim, a invenção crítica, sim. Se não concorda com as ideias dos saberes indígenas, autóctonos, inventa um outro conceito. Mas eu não tinha a ideia de que este trabalho de cientistas era tão interessante. No início não sabia. Mas assim, é um trabalho, não? Mas é realmente muito interessante. Até hoje você... Até hoje, sim, até hoje. A gente diz, mas por que você não quer ser ministro? Para fazer o quê? Há gente que gosta deste trabalho e deixa ele fazer. Eu sou muito contente com os meus livros, a ficar lá todo dia à procura de um conceito que eu não encontro. Este é o meu trabalho. E provavelmente sim. Não vai encontrar. E o dia seguinte eu fiquei lá também. E às vezes que sai. Sim. Eu queria fazer uma outra pergunta. De que maneira a ascensão do conservadorismo na Europa, o white power nos Estados Unidos, de que forma isso afeta o imaginário negativo sobre a África, sobre os estudos africanos, ou sobre a imagem que a mídia tem dos imigrantes africanos na França, ou dos afro-americanos dos Estados Unidos? Você acha que isso pode ter uma influência, essa ascensão conservadora contemporânea? Sim. Como você vê isso? Me parece que esta ideia é uma ideia cachê, que não era como se diz cachê uma coisa. Não, você sabe,
por uma coisa porque os outros não o veem. Ah, sim, entendi. Porque no pensamento europeus, os negros foram sempre um problema. Não só no pensamento de direita, é claro, é um problema, mas também nos chamados progressistas, liberais, etc. Por exemplo... E os marxistas também. Sim, marxistas também, sim. Porque neste livro de Tocqueville, da democracia em América, há um parágrafo onde ele explica o seguinte: entre os negros e nós, o problema é o seguinte: quem vai matar o outro? Fica no livro. Mas ninguém está a ver isso. Fala da democracia, do equilíbrio do poder, mas o problema é isso. Sim. Na extrema, talvez comunista, revolução. O esquisse d'une esquisse des progrès de l'esprit, esquisse des progrès historiques de l'esprit humain, que é um livro do Condorcet. É um filósofo da Revolução Francesa, ou de mais esquerda. Faz uma história das idades da humanidade. Acaba com a 10ª idade, dizendo: somos lá no tempo do progresso, no tempo da ciência, etc., etc., dizendo que temos civilizações na infância que estão à espera de nós para procurar como fazer. O próprio Karl Marx tem problemas não com Índia, não com China, mas com esta parte do mundo. Não sabe como fazer disso. Os marxistas tentaram de arranjar ideias para dizer que há um comunismo primitivo, etc. Mas não foi capaz de fazer disso. Quer dizer que também nós precisamos de voltar de uma maneira crítica, mas radical, sobre tudo isso, incluindo os filósofos muçulmanos, os cristãos, tudo isso, para ver, ok, esta é a situação. Como ir para frente. Na minha língua, os cantadores dizem que África é o futuro do mundo. Ok, o que quer dizer? Eu gosto disso. Mas o que quer dizer? Se você pensar bem, é a população que mais cresce no mundo daqui Sim, uns anos. talvez é isso. Talvez também é a nossa ligação com a natureza. Quando eu fico perto do rio Congo, 50 metros, a gente diz: você é perto deste grande rio. Não sabe que este rio é um ser. Não é só água. É um ser. Não pode ficar ali só assim, na sua casa, trabalhar sobre o seu livro e o rio está lá. É um ser. O que faz por isso? E lá, os filósofos também talvez são os que podem tratar de isso.
Em termos de intervenção para além dos muros da academia, no sentido da produção de uma didática, de livros didáticos de história da África, como que você acha que deve ser a posição do historiador? Como que anda essa produção de livros didáticos na França ou no Congo? Como que você vê isso? Acho que um dos deveres dos cientistas é de arranjar a viagem de ida e de volta entre as nossas produções e os que podem não só consumir a produção, mas digerir esta produção para produzir muito mais, ou melhor. É isso, e não tenho a certeza que vamos conseguir a fazer isso. Não tenho. Talvez precisamos de estudar o que aconteceu, o que está a acontecer com os primeiros povos do continente americano. Sim. Como é que eles viveram este choque tão grande com os europeus? Os europeus próprios viveram também um choque muito grande. Sim. Que eles... Há gente que não são capazes de dizer isso, mas para vir aqui, eu voltei para uma montanha e ver o que ele estava a dizer sobre este acontecimento. Era um fracasso. Um fracasso. E disse que o mundo, as montanhas, os vulcães, já nunca não há. Mas os povos daqui continuaram a viver até hoje. Como é que? Acho que o que aconteceu aqui aconteceu também em África. E esta história não temos os famosos fontes para estudar. Exatamente. Não temos. Só a cultura material. Sim. Talvez há. Mas o problema é de ir à procura disso. Sim. E... não sei. Professor. Talvez quer dizer que na organização dos estudos acadêmicos seria bom de abrir algumas portas a alguns tipos de pesquisas que não têm uma conformidade com a academia, 300 páginas para o doutoramento, etc., mas tipo de pesquisa para ter especialistas que fizeram um trabalho num outro modo. Que não servisse só Sim. a esses métodos burocráticos e tudo. Sim. Queria fazer uma pergunta para você, que é um interesse meu também. Que no Brasil o acesso à bibliografia de história geral da África é muito restrito. Como eu falei, é basicamente a história geral da Unesco, a sua obra e algumas outras coisas esparsas. Se você fosse citar umas 5, 6 obras que você acha fundamental para entender a história da África, quem você citaria e por quê? Das mais contemporâneas, vamos dizer assim. Eu diria que há bibliotecas, não só pessoas, mas bibliotecas. A senegalesa é uma, a ganenses é uma outra, a nigeriana. As nigerianas são duas, universitárias e muçulmanas. Depois há
Vacu, talvez Camarões, Gabão, Congo, os dois Congo, Angola. Não temos bibliotecas no sentido moderno, temos saberes. E Moçambique, tem alguma coisa? Moçambique, temos saberes também. E isso com Namíbia, etc. Temos. Temos biblioteca de Dar es Salaam, que é muito importante, muito importante. Temos biblioteca de esta antiga biblioteca colonial que já está lá hoje, Uganda. Temos lá uma antiga biblioteca inglesa, ugandês, o Sul-Sudão, e o nosso problema é as bibliotecas norte-africanas. São nossas ou são muçulmanas? O acesso delas é fácil? O acesso é difícil quando a pessoa apresenta-se como africano. Quando apresenta-se como um pesquisador, eles abrem as portas. Mas temos lá muitos documentos, alguns deles vindo da África, e que fica lá na língua africana, com uma maneira de escrever na língua árabe. São manuscritos muito importantes. Achei interessante como você focou mais na questão dos espaços de estudo do que propriamente nas obras. Mas existem outras obras de história geral que na língua francesa, inglês, que estão saindo recentemente? Para além daquela de Cambridge, né? Tem aquela história sim, há em Cambridge, acho eu que a Unesco é melhor. Melhor. A Cambridge é o saber científico da academia inglesa. É bom, mas não tem esta fecundidade da história geral da África, porque a história geral é uma visão e a liderança é africana. E a obra geral do Kizerbo também é uma boa introdução? Sim, o Kizerbo é muito boa. Temos obras publicadas, mas temos também outras obras que a Fundação Joseph Kizerbo, que pode encontrar na internet, está a publicar. São muito interessantes. Há tempos em que o Kizerbo está a fazer hipóteses sobre a história da África. Sim. E o Joseph Kizerbo, o que tem ele, é que ele foi capaz de falar da história da África com conceitos e uma maneira de organizar o conhecimento que não é o saber científico. Sim. É o saber que ele, na infância dele, entendeu. É talvez o último, um dos últimos. Que se formou na oralidade. Sim, na oralidade. Sim. Ele tem uma maneira de Mas apresentar. você mesmo disse que você teve essa influência. Sim, eu tenho muito, porque como ele faz para falar assim? E quando ele fala, o Cheikh Anta Diop não conseguiu falar assim. Era um cérebro europeu. Vou fazer uma última pergunta para você, já está algumas horas aqui. Para você, como historiador do sul global, da periferia do mundo, qual é a função da escrita da história, do historiador enquanto ser social, enquanto
ser atuante no mundo? Qual seria essa função para você? Há um poema de quê? Victor Hugo Baudelaire, que fala des mages. Você conhece les mages? Não. Les mages, Os magos. sim. E disse que há poetas que são não poetas, mas mages. Acho que precisamos disso. O nome dele. É de onde? É também um dos fundadores da História Geral da África. O que disse que foi na idade, neste tempo da concepção da África Geral da África, História Geral da África, quando a África estava a perguntar à Unesco para organizar isso, e o embaixador dos Estados Unidos disse: olha, nós não vamos dar dinheiro porque vocês, africanos, estão lá a falar sempre de uma maneira negativa de nossos, eu não fazer isso. E ele disse, é uma palavra muito conhecida, não concordo com vocês, sabe que nós somos um continente mais velho, com um saber de longa duração. Se não somos capazes de organizar esta história, os mais velhos vão desaparecer e são como uma biblioteca que desaparece. Qual é o nome dele? É um poeta, no caso. Um filósofo de Amadou Hampâté-Bâ. É um outro. A maneira dele. É um pouco de Kizerbo também. Acho que são... Dessa presença da oralidade. Sim. Ele tem uma maneira de apresentar o saber que os cientistas, nós, mas também a gente lá da rua pode imediatamente perceber o que é o problema. Sim. E precisamos de ficar aqui, na África. Porque é aqui que tudo isso chega. Eu não sei como é que, na altura deste trabalho sobre a História Geral da África, fomos lá no Nordeste a visitar gente lá na floresta, e eu fico com um amigo do outro Congo numa floresta. Havia lá uma família a trabalhar e a mãe comecei a falar uma língua que não era o português, mas ele disse: parece ser a nossa língua. Não línguas do Congo, língua congolesa, de Congo, do rei do Congo, não língua do sul do Angola, mas a língua do Haut-Congo, o Alto Congo. E não percebo mais. Le ton, la manière é a nossa língua. Mas não fomos lá numa situação de pesquisa. Mas é claro que são pistas. E acho que aqui, a primeira vez que eu veio nos Estados Unidos, eu tinha a crença que os chamados índios já desapareceram. Eu fui num lugar com amigos, encontrei um pintor, o chamado índio, que fez uma coisa como ele, impossível a perceber. Eu disse: é uma obra tão bonita. Ele disse: sou eu que fiz isso. Se você compra, eu vou explicar. Mas não tinha dinheiro. Eu fui muito jovem nessa altura aí. Não tinha, não sei, 5, 6 mil dólares para comprar a obra. Mas o que eu encontrei na universidade aqui é este fenômeno
da adesão, do entusiasmo do mais jovem, acho que é uma base sólida para construir Essa nova história. Sim, esta nova história. Estas abordagens, estes conceitos. Acho que você tem aqui uma experiência mais longa que a nossa, do problema do encontro, etc. Acho que a situação é mais complexa aqui que no continente americano. Sim. E talvez precisamos também que você venha para a África, claro. sim, para colocar abordagens, questões, etc. E precisamos disso. Dessa troca. Sim, sim. Principalmente da diáspora com a África. A África é diáspora, né? Também acho. Então tá ok. Agradeço. Última, eu queria publicar uma tese de doutoramento que tem uma história muito complicada, é a tese de doutoramento de Kwame Nkrumah, que queria apresentar nos Estados Unidos. Sim. E que a universidade não aceitou. Não aceitou. Mas depois de Nkrumah ser presidente da República, a universidade convidou Nkrumah para dar um doutoramento de filosofia. Sim. E não era a filosofia africana, mas é uma visão, porque Kwame Nkrumah é uma filha do campo, não é uma filha da cidade. Sim. Filha do campo, viveu com a mãe dele na costa do Ghana, fui lá e fez uma tese, Mind and Thought in a Traditional Society. É uma tese muito, muito original. Eu estou à procura dos direitos para publicar, se a universidade concede. Mas você já tem o manuscrito? Sim. Ele já foi publicado? Ele não foi publicado em língua nenhuma? Nada. Eu tenho um livro em preparação sobre Kwame Nkrumah e as pessoas daquela biblioteca onde ficou a tese aceitou de fazer uma cópia entre nós. Isso acontece também. E, dizendo, se você publica, eu não diria que sou eu que dei, porque este documento talvez fica lá nos Estados Unidos, você vai saber que você encontrou o livro não sei onde. Não, é verdadeiro um prazer, porque não sabia que havia esta dinâmica de pesquisa e de conhecimento aqui. Também não é na costa. Não é? Sim. Sim, isso é para mim muito importante. Sim. Aqui tem condições de trabalhar, condições incluindo humanas, de trabalhar, que não fica ali na costa. E nós que ficamos felizes de receber, ouvir. Acho que foi muito bom a conversa e tudo. É isso.